Prontinho. Vamos começar mais uma live. Convidar o pessoal aqui. Isso. Bom, vamos lá. Hoje eu tô bastante gripado, hein? Graças a Deus. Ô, Jean, chega pra cá, moço. Tentando ajeitar aqui. Hoje eu tô longe de casa. Mas vamos lá, né? Deixa eu achar aqui os meninos. Cadê o Rick e o Thiago? Não entraram ainda? Não, eles vão chegando aí conforme a gente vai indo. Nós optamos por esse tema porque é um assunto que nós vivemos, né? Todos os dias. O Gálatas 5. O Thiago chegando aí. E o Rick. Rick, já te mandei o convite aí, tá? Já aceitei o Thiago também. Tá frio, Thiago? Deus. Amém? Esfriou aí? Esfriou. Paz, eu tô ruim aqui, então eu tô. A gripe já tem uns 2 dias aí, pesada. Tô fora de casa hoje. Tô aqui fazendo aqui de Araçatuba, na casa do meu sogro. Mas bora, né? Bora, que é um assunto muito legal, muito importante. Gálatas 5. Para começar, a gente já dá início aí nesse bate-papo. Queria lembrar algumas coisas aqui. A carta. Oi, Rick. Pra mim não tá aparecendo ninguém, só tô vendo o meu rosto aqui. Eu tô vendo você, eu tô vendo você e o Thiago. Eu vou sair de novo pra ver se... Beleza, sai e manda o convite aí. Ô, Rick. Ei, Rick, figura. O que ele aprontou aí? Aí, Rick, tava todo mundo vendo os 3, ó. Ah, mas a Carol disse que tava vendo os 3. Cadê? Vem, Rick. Chamei de novo. Se tiver vendo só você, continua vendo só você, Rick. Tem problema não. O pessoal tá vendo os 3. Aí, ó. E aí? Agora apareceu só o Thiago. É tua internet. Fica em paz, já volta. É o 4G aí. Fica tranquilo. Daqui a pouco aparece todo mundo. Ah lá, Rick, ó. Já falou que seu celular tem que se converter. Tá precisando mesmo. Bom, essa carta é muito. Oi? Falou algo não? Ah, tá. Bom, eu tô ouvindo algum som aí.
É um som de televisão, alguma coisa? O que é? É o piá do Rick. Aqui daqui a pouco começa. A molecada tá na sala também. Desculpa, vamos lá. Essa carta, Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, né, os cristãos da Galácia, por volta de 49, entre 49 e 55 antes de Cristo, desculpa, depois de Cristo. Né, estavam vivendo um período ali entre que os cristãos, os judaizantes, eles estavam querendo impor aos cristãos gentios, né, que haviam se convertido aí ao cristianismo, eles queriam impor as práticas da lei mosaica. Eles queriam oh meu Deus, instruí-los a fazer a circuncisão, a guarda do sábado, regras alimentares, né, e outras práticas aí da lei mosaica, que já haviam sido aí dentro da Assembleia de Jerusalém, já não era mais exigido isso dos cristãos gentios, né? Os gregos ou outros povos que se convertiam não tinham necessidade de guardar e de observar a lei mosaica. Mas os judaizantes, eles queriam impor isso aos gálatas, né? Eles queriam impor aos que se convertiam de que circuncisassem seus filhos, se circuncisassem também, adotassem essas práticas de abster de alguns tipos de alimento, algumas coisas, e guarda de sábado, entre outras coisas. E aí Paulo escreveu essa carta, toda a carta dos Gálatas, e com ênfase nesse capítulo 5 que nós vamos falar hoje, justamente para poder mostrar para ele que havia essa rivalidade entre a observância da lei mosaica e a salvação mediante a fé em Cristo. Então Paulo, ele exaltava que a salvação era apenas mediante esta fé em Jesus e não pela observância de práticas, né, que já haviam sido adotadas há muito tempo. Mas com o advento aí do Messias, então ele não aboliu, ele não exterminou a lei, né, mas ele cumpriu toda a lei, cumpriu toda a justiça, e a partir de então, nós deixamos de observar diversas práticas e passamos a nos reconciliar com Deus através dele e unicamente da fé, né, da fé dele. Alguém quer, Rick, Thiago, dar mais uma explanadinha? Se eu fizer um resumo teológico, principalmente do Novo Testamento, mas considerando desde a época da lei, eu acredito que Gálatas 5 é um dos textos mais importantes para o cristão hoje entender o que o Evangelho tem que fazer em nossa vida. Eu acho que só aquele verso 22 ali, se você se aprofundar nele, é a resposta de toda a teologia dos 66 evangelhos está ali. Você pode entender de teologia, falar vários idiomas. Se você não aplicar o versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas, de nada serve. Concordo. É a própria personificação, é a própria imagem, é os próprios atributos de Cristo como homem, como perfeito homem. É a própria atribuição de você se tornar perfeito, refletindo Cristo, produzindo o fruto do Espírito. Em resumo teológico, você pegando todas as doutrinas de Paulo, todas as cartas para as igrejas, a elevação da graça depois da lei, o nível de consciência, você vai recair no versículo 22. Se você pegar uma pessoa extremamente simples, que não entende, que não consegue ler, e você explicar só esse versículo para ela, tendo como base a crença em Jesus Cristo, é mais do que suficiente para ela entender. Porque, em resumo da nossa vida, quando Jesus voltar, o que ele vai querer saber? O que ele vai vir receber? Ele vai vir colher os frutos. Ele vai vir colher o fruto, e o fruto é esse. Ele vai, vamos supor que se ele fosse perguntar, o que ele diria? Como você amou?
Como você teve paz? Como você foi longânimo, benigno, amoroso, bondoso? A fé, as obras, como você foi manso, você teve temperança, domínio próprio. Eu acho que está em Efésios, né? Eu acho que está escrito também sobre o fruto do Espírito, salvo erro. E tem umas traduções melhor que no lugar de gozo fala alegria, né? Como você foi alegre, amável, você amou as pessoas e as pessoas te amaram. Tudo isso porque você refletiu a minha glória em ti. Em resumo, para mim, se a Bíblia tivesse um único versículo, fosse proibido de pregar, só fosse possível pregar um versículo, eu escolheria o fruto do Espírito, para ensinar uma igreja o que de fato nós temos que fazer. Porque ela está acima dos dons, está acima de tudo. Os gomos desse fruto é a coisa mais importante que o cristão tem que entender. Em resumo da sua vida, é isso. É interessante que é um fruto, né? Você falou bem a respeito dos gomos, né? É um fruto, né? Um fruto que tem diversos, tem aí 9 gomos, digamos assim, podemos comparar assim, né? Rick, quer falar alguma coisa? De início? Então, já que o Thiago puxou o verso 22 aqui, que fala qual é o fruto do Espírito, quais são as características dele, como o Thiago falou que está acima dos dons, fruto do Espírito não é dom. Se você pegar a leitura aqui a partir desse verso 22, você não vai achar aqui que o fruto do Espírito é profecia, o fruto do Espírito é falar novas línguas, ou que o fruto do Espírito é revelação em sonhos. O fruto do Espírito está referente mais a ações, né, coisas internas nossas. Então, tem um dom que é muito, a gente pede muito para Deus. Eu queria conversar sobre ele um pouco aqui, que é o dom da paciência, né? Às vezes a gente pede para Deus o dom de ser mais paciente, ou algumas vezes a nossa justificativa para ter o sangue quente, para ser estourado é esse, né? Eu já pedi para Deus me ajudar, mas o dom da paciência eu ainda não recebi. E esse verso 22, ele é um tapa na nossa cara nesse sentido, quando você vê que a paciência não é dom. A paciência faz parte do fruto, e o fruto você exercita, né? Você não simplesmente vai a Deus, ora e fala, Senhor, me concede que a hora que o Senhor quiser eu vou receber. Fica anos buscando o dom da paciência, porque quando fala em fruto, ele implica em toda uma ação, né? De você plantar, de você regar, dar um crescimento. Então é exercitar. Então o exercício. O Portela tá falando, eu também até agora não vi o Anderson aqui. Tá só eu e o Thiago para mim. Mas então essa parte da paciência que a gente trata muito como dom, na verdade não é dom, não é uma coisa que Deus vai te dar um dia. Uma coisa que está em você exercitar, praticar. E uma coisa que está muito ligada também à paciência é o autocontrole, né? O autodomínio. Em algumas traduções vai estar como temperança. Coisa que a gente também não tem. Fala, quando eu vi, já falei, quando eu já me descontrolei. Alguém fala, clama a Deus, que Deus vai te dar. Não, não. O autodomínio é nosso. O autocontrole é totalmente nosso. Logicamente, com a guia do Espírito Santo. Mas a gente não pode justificar dizendo que Deus não me deu esse dom, simplesmente porque não é. Então, quando ele deixa o dom, digamos assim, de uma maneira mais simplista, me perdoe quem entender, os mais entendidos, mas de uma maneira mais simplista é como se o dom fosse uma responsabilidade única de Deus. Porque quem não fala em línguas, ele não pode simplesmente sair dizendo recebi o dom de línguas e inventar uma linguagem. Ele não pode fazer uma profecia dele mesmo se não vier de Deus. Ele não pode inventar uma revelação, porque isso é dom de Deus, é sobrenatural. Mas a paciência,
o autocontrole são fruto do Espírito, fazem parte do Espírito, então é uma responsabilidade que está aliada à nossa. Ela não é tão sobrenatural quanto falar línguas, que se Deus não pôr a mão, você não faz. É algo que está em você, através do Espírito Santo que você já recebeu, quando você foi selado com o Espírito Santo da promessa, e a partir de então você evolui, você desenvolve esse aspecto do fruto do Espírito. Então está mais ligado a um caráter, até um caráter cristão, do que o dom propriamente dito. Eu acho interessante esses nove citados, né? Essas 9 virtudes citadas, que se você for dividir, ela é perfeitamente dividida em 3 sentidos, se é que eu posso dizer assim. Eu até separei aqui, né? Os 3 primeiros, quando se fala de amor, alegria, né? O gozo, alegria e paz, né? O amor aqui, que se você pegar na tradução, ele é o amor ágape aqui. Ele é o amor incondicional que se fala. Então, esses 3 primeiros são fruto de um relacionamento nosso com Deus. O amor, a alegria, a paz. A longanimidade, benignidade e a bondade é fruto de um relacionamento nosso com o próximo. Ou seja, você é longânimo, você tarda em irar-se aí com as pessoas que te irritam, que te fazem algo. Você tem benignidade, né? Benignidade é o quanto você pode ser aí agradável, benevolente, né? Enfim, com as pessoas. Diferente de bondade, porque a bondade você corrige, você admoesta, você repreende com o amor, sempre para ajudar o próximo. E a fidelidade, mansidão e domínio próprio são relacionamento meu comigo mesmo, né? Então dá para se dividir também nesses 3 pontos. E eu acho muito interessante que no fato do relacionamento aí comigo mesmo, que fala fidelidade, alguns textos trazem fé, né? E aí a gente acaba misturando ou fazendo uma confusão de fé enquanto fruto do Espírito, como fé em crer para a salvação e como fé como um dom mencionado lá em 12 Coríntios, né? Verso 9, que traz a fé como um dom. E para entendermos essa fidelidade ou essa fé como fruto, tem que haver aí uma diferenciação, né? Lá em João 3,16, fala que Deus amou tanto ao mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa fé de crer e de aceitar a Jesus como seu Salvador, para você arrepender-se dos seus pecados, ela é a fé para a salvação. Ela não é a mesma fé ou a fidelidade que cita no fruto do Espírito. Essa fé para alcançar milagres, que está lá em 1 Coríntios 12, verso 9, né, ela capacita o cristão a crer de certa forma que ele alcança algo sobrenatural da parte de Deus. Ou uma intervenção divina, uma cura de uma doença. Eu vou citar para os irmãos uma obra que Deus fez bem rápido. Irmão Raul, saudoso irmão Raul de Silvíria, tinha um câncer. E Deus se usou de um servo de Deus companheiro, profetizou para ele que ele não morreria daquela enfermidade. E até então, quando o Senhor recolheu o irmão Raul, esse irmão não sabia o que havia acontecido. Achou que ele tinha falecido dessa enfermidade. Não foi. Então ele ficou provado porque ele falou algo por Deus. E na cabeça dele não havia acontecido daquela forma. Mas, poucos dias antes do Senhor o levar, ele tinha firme essa promessa de que Deus o libertaria. E eu fui com alguns amigos, fizemos uma visita, e ainda falei para ele o que estava no meu coração. Falei, irmão Raul, vou falar por irmão o que está no meu coração, a fé que eu tenho agora. Peguei a mão de um amigo meu, de um companheiro, né? E falei, colocamos na barriga dele, no rumo onde estava o câncer, e falei, irmão Raul, segundo a fé que está no nosso coração, eu estou dizendo para o irmão que não foi Deus que me mandou colocar a mão aqui. Tá bom? Então, assim, o irmão não entenda como sendo Deus me ordenou. Estou fazendo isso mediante a fé que está no meu coração. No nome do Senhor Jesus, Deus vai queimar esse câncer. E passou alguns dias, ele abriu para fazer a cirurgia e estava queimado, preto. Tinha só um carocinho torrado. Falou, o senhor não tem mais nada aqui, fechou. Algum tempo depois, o senhor recolheu de uma outra enfermidade. Mas é uma fé que capacitou naquele momento a alcançar esse tipo de milagre. Essa fé é a fé como um dom de Deus. Né? Não digo que todo lugar que eu... Não, jamais. Senão eu colocaria a mão em qualquer um e receberia aí o dom da cura. Né? Mas é uma fé que capacita o cristão a receber uma intervenção divina. A fé como fruto é essa fé que nos capacita a vivermos, né? De acordo com os princípios cristãos, à medida que nós somos guiados e transformados pelo Espírito Santo. Então essa é a fé de fidelidade, um fruto desse que eu separei como sendo relacionamento
interno meu comigo mesmo, é diferente da fé para salvação, da fé para milagres, esta fé como fidelidade em cumprir aí todos os preceitos que o Senhor Jesus deixou para nós. Andarmos de acordo com os princípios ou com o que o Espírito Santo vai nos guiando. Né? Eu queria deixar só essa diferença entre esses três tipos aí de fé para a gente poder dar continuidade. Vou voltar no texto ali, já que nós estamos falando de Gálatas 5, né? Só para mim não ficar no 22, mas para vocês entenderem o porquê que eu falei especificamente do porquê que eu acho que se resume no 22. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Então, isso aqui ele já cita a própria lei, o jugo da lei, não a lei em si. Porque todo aquele que ama praticou a lei e não teve o julgamento da lei. Mas aquele que não foi fiel, e nem o homem é fiel, porque aquele que não pecou no ato, ele deve ter pecado no nível de consciência. Não há um fiel sequer, não há um justo. O próprio Paulo fala isso, né? Então, Jesus fala, não torneis a colocar vós debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, né? Vai falar da circuncisão, do protesto de todo homem, da circuncisão, ser caído. Travou aqui. Esperança da justiça. Ele continua falando da. Ele vai falar que ninguém obedeceu à verdade, da persuasão de quem chamou ele. Vai falar da mensagem da cruz. E lá no 14, ele vai resumir tudo isso. O Velho Testamento, toda a corrupção do homem leva a Moisés. Deus levanta Moisés, de tudo que aconteceu no Velho Testamento, ele faz as leis. E no 14, Paulo diz, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, que é o primeiro mandamento de Cristo na graça. Amarás, na verdade o segundo, né? Amarás ao teu próximo que é semelhante a ti. Então você lê os 13 versículos, Paulo falando da circuncisão, da fé, da justificação, ele vai falar que tudo isso levou à lei. Ele pega a lei, junta toda ela e cai numa única frase. Ação de amar. Então ele resume praticamente todo o Velho Testamento, tudo que aconteceu, porque o homem não entendeu um simples ato de amar. Ele vai falar lá no 16. Ele vai explicar isso para chegar lá no 22. Digo, porém, andar em espírito. Em outras traduções, nós temos o nosso espírito, que alguns dizem que é a nossa consciência, que é a nossa mente. A renovação do nosso espírito. Tem traduções que está escrito na renovação da vossa mente. Então ele vai dizer aqui, andar em espírito e não cumprireis as consciências da carne. A carne espírito. Tá travando um pouco, Thiago. Pois é. Queimou meu roteador e eu tô sofrendo com a internet aqui. Tá travando um bocado. Você pega sinal aqui, senão eu já mudo de lugar. Então ele vai falar do espírito, que somos guiados pelo espírito, vai falar de todos os pecados da carne e vai chegar no fruto. E para concluir o fruto, ele vai dizer que contra tudo isso não tem lei. E para nós vivermos em espírito, andar em espírito, para ser a imagem de Cristo. Então ele pega do versículo 1, 13, ele vai explicar resumidamente que toda a corrupção do gênero humano leva à lei
E todo resumo da lei leva a uma ação que é amar, que é o segundo mandamento de Cristo, quando ele vem mostrando a graça, e que está intrinsecamente ligado ao fruto do Espírito, que nos guia, esse Espírito que nos guia a quê? A produzir a mansidão, a alegria, a fidelidade, a longanimidade, a bondade e o domínio próprio. Então, é Paulo tentando explicar para o judeu que não são regras, não são mais dogmas, não são mais 613, quantas leis que são regras. É você mostrar para a igreja que ela não está servindo a Deus por causa das regras. Ela não está sendo cristão e isso pode, isso não pode, que ela tem liberdade, mas dentro desse fruto ela sabe escolher o que é bom, o que serve e o que não serve, o que faz bem e o que faz mal. O resumo desse texto de 5 de Gálatas é você sair da carnalidade, debaixo da escravidão do pecado, das leis de homens, leis de instituições, dogmas humanos, preceitos humanos, e você entender agora o Espírito Santo que te guia para você viver verdadeiramente como Cristo viveu. Porque o versículo 22 são as características pessoais de Cristo como homem perfeito e Deus, que reflete o caráter divino. É você ser amável, bondoso, uma pessoa alegre, gentil, e tudo isso refletindo a tua fé no único, que é Cristo. Presente. Vou passar para a chaleira, tá tomando café? Tomando chá. Fazendo café. Vão dizer o nome do meu irmãozinho ou vou continuar chamando ele de você? É que na Floresta Encantada tem uma tradição. Achei É que interessante. quando alguém da realeza vem ao O Marcelo tá alto o som aí, acho que é o Rick. Ele que mandou conversar com você. Tá alto o som aí, Rick. Aí, fechou. O Marcelo citou bem aí. Shalom, Marcelo. O Marcelo falou sobre Abacuque 2. Eu acredito que seja referindo ao verso 4, né? Justamente sobre a fé. O justo, né? O justo viverá pela fé. Não só em Abacuque, tem outro texto que fala também, né? O soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Tá aí um texto interessante também sobre Abacuque. Todos esses... Perdão, abri aqui. Todos esses 9... Podemos dizer assim, de uma forma, né? Esses 9 gomos aí do fruto, né? Do Espírito. Todos eles, então, eles são frutos de relacionamento, seja com Deus, seja com os homens, seja um relacionamento próprio, né? E todos eles, creio eu, que são baseados justamente nisso, no fato da fé, né? Porque para nós iniciarmos a nossa caminhada aí de começar a gerar esses frutos, a primeira fé que nós temos que ter é a fé de crer mesmo, né? Nós cremos, aceitamos, recebemos Cristo como Salvador, e o primeiro passo é exatamente essa fé. Não é como nós aprendemos, que dá o primeiro passo é o batismo, você batiza, depois você vai crer, depois... Não. Você crê e se arrepende. Eu criei, aceitei Jesus, me arrependi. Agora eu vou fazer a minha confissão pública diante de uma igreja, diante de um povo, passar pelas águas e mostrar, né, com esse ato, né, simbólico que seria o batismo, que é realmente um sacramento, você vai mostrar ao público que você realmente aceitou Cristo. Essa primeira fé é a fé de crer. E depois você vai diariamente exercitar todos esses 9 gomos desse fruto do Espírito, né? Porque ele é realmente um exercício diário. Por exemplo, eu quero ser uma pessoa mais paciente, igual o Rick estava falando. Então eu vou orar e falar, Senhor, me dá paciência. Aí Deus vai mandar um raio. Pá! Ele é paciente. Agora, a partir de hoje, eu sou paciente. Não, ele vai permitir que situações aconteçam na minha vida para eu exercitar a minha paciência. E eu não quero,
eu sou uma pessoa que, tudo bem, eu não sou muito paciente, mas eu tenho até medo de falar isso, porque vai que Deus olha lá agora e fala, então peraí, deixa eu fazer você ficar paciente, aí eu tô enrolado. Porque aí ele vai jogar uma situação que vai testar a minha paciência. Né, senhor, eu sou uma pessoa muito nervosa, eu quero ser mais calmo. Ele vai me dar situações para que eu me estresse e eu aprenda a manter a minha calma. Não é um presente que vem embrulhado numa caixinha, você abre, colocou no pescoço, pronto. Beleza, agora eu sou um cara longânimo, eu sou um cara paciente, eu sou um cara manso, né? Eu sou um pouco estressado e eu... Ele vai jogar você em alguma fila aí. Ele vai jogar. Então, o exercício diário desse fruto do Espírito é justamente nosso, é uma prática. Você lutar contra a sua natureza, porque a natureza de todo homem, ela é uma natureza caída. O homem, ele pende para o mal, né? Tem até no próprio judaísmo os termos que são utilizados, né? Que o homem, ele tem em si o Yatzer Hará, que é a inclinação para o mal, ou o Yatzer Hatov, que é a inclinação para o bem, né? E todo homem, ele, nem que seja em algum momento da vida, ele tem essa inclinação, porque a nossa carne, ela é contaminada, né? Ela foi contaminada pelo pecado. Então nós pendemos para o mal e devemos constantemente estar lutando contra essa nossa natureza, né? Porque o homem, ele mente, ele se corrompe, e às vezes as pessoas acham que é uma mentirinha aqui, uma ali, não tem problema. É a mesma coisa você mentir sobre um assunto sério na empresa, no seu trabalho, quanto você mentir para alguém uma coisinha boba, uma coisinha bem simples. A mentira, ela é mentira e ela contamina, né? Ela contamina porque a língua contamina todo o corpo, né? Então, ela é cheia, o Tiago disse, a língua é cheia de peçonha mortal. Você mente, você fala, você ataca alguém, você degrina a imagem de alguém, denigre, né? Eu falei errado ali. Enfim, tem que ter cuidado, que agora diz que não pode mais falar denegrir, né? Meu Deus, hoje não vou entrar nisso não, vai. Mas enfim, é complicado. Enfim, nós devemos, é uma luta diária, né? Contra a nossa própria natureza. Você exercer esse fruto do Espírito, mas não esperando que Deus vai tomar você com paciência, Deus vai tomar você com longanimidade, Deus vai te tomar você com mansidão ou com bondade. Isso parte de você. Eu sou uma pessoa difícil, um exemplo. Não estou dizendo eu. Você mesmo diz, eu sou uma pessoa difícil, mas eu tenho que me exercitar, eu tenho que exercitar isso para que eu possa caber no meio das pessoas e viver ali mostrando o caráter de Cristo em mim. Porque o evangelho é mudança, né? Ele é transformação. Ele transforma o seu caráter. Mas isso também, como disse, não quer dizer que você se converteu, você já é uma imagem de Cristo. Você já é como ele. Você deve todos os dias ser imitadores, como Paulo disse, ser de meus imitadores como eu de Cristo. Paulo não tinha vezes em que ele cirou? Teve. Teve vezes que Paulo cirou, vezes que ele perdeu a paciência, que talvez ele não foi longânimo, tanto quanto os outros. Pedro puxou a espada, ele cortou a orelha de Malco. Então são exercícios que a gente vai adquirindo e fazendo conforme o tempo para a gente poder atingir a estatura semelhante a Cristo, né? Ser como ele. Porque ele sim era. E então, entra numa questão também a benignidade diferente de bondade, né? Porque a benignidade, eu até deixei aqui, é uma pequena diferença. A benignidade, ela é o fato de você ser uma pessoa gentil, disposta e bondosa com os outros. A bondade já é o fato de você corrigir, repreender, para que a pessoa cresça, não fazer isso como diminuir a pessoa. E foi o que Cristo fez. Cristo entrou no templo, ele limpou, ele tirou os cambiadores, ele não estava sendo mal. Ele não estava sendo mal. A bondade estava nele. Ele admoestou, ele corrigiu, ele limpou o templo para benefício do templo e das pessoas que lá iam. Né? Tava tudo errado aquilo ali. Ele não agiu com maldade, porque Cristo não era mal, né? Então entra essa questão dele. Ele exercitou ali a bondade, obviamente que ele, né, atacou ali, limpou, tirou todo mundo, mas isso em benefício do templo e da casa de meu pai, como ele dizia, e das pessoas que estavam ali também. O Rick tá um pouco calado, Rick? Não, só tô ouvindo aí. Tô ouvindo. Eu lembrei aqui você falando sobre paciência, né?
tem pessoas que ele parece ser tão tranquilo, tão sossegado, mas a primeira vez que é refutado já espana, né? Tem gente que a primeira vez que é refutado sai de grupo de WhatsApp, e na primeira discussão. Estou falando de mim mesmo, né? Aconteceu esses dias aí, saí. Você leva uma vida tranquila. Se alguém te refutou, eu falei, não preciso ficar aqui, já abandonei o grupo. Isso era. Vou até deixar como testemunho aqui para os irmãos. A nossa live era para sábado passado, né? E eu me estressei, eu falei, não tem por que ficar sendo contrariado desse jeito aqui. Aí depois eu pensei, mas aí no sábado eu vou fazer a live sobre o fruto. Como é que eu vou falar sobre paciência se na primeira contrariedade eu já perdi a paciência, saí do grupo, um grupo que até me trata bem, não sou uma pessoa tão mal vista lá. Acabei voltando, né? Me humilhei, pedindo perdão para os irmãos. É uma atitude errada. Então, como o Thiago falou, o fruto se exerce na adversidade, o Anderson falou. Tô vendo mascarinha de risada subindo aí, parece que alguém sabe dessa história. Mas acho que muita gente sabe. Muita gente tá sabendo o que eu tô contando aqui. Mas é verdade, né? Na primeira, então como você vai exercer a paciência se tá tudo bem? Aí você não precisa ser paciente, você tem que ser longânimo. Mas ao momento que te aperta, aí a coisa pega, você tem que ser paciente, manifestar a paciência de Cristo. Aí chegou o Eduardo pregando já. O fruto tava maduro. Eu queria puxar aqui para Gálatas ainda. Oi. Só sobre essa parte do grupo que você falou aí, eu na hora não tava participando do assunto, mas quando eu vi, eu tava fora do grupo também. Falei, levaram eu junto. Me arrastaram, mas não fui você, eu. Portela, Jonas. Não fui eu. Não foi você, aham. E a hora que eu vi, eu tava longe. O irmão ficou brabo, soltou o que tinha que soltar, falou o que tinha que falar, daí removeu o Dagninho pra ninguém. Falou, eu vou sair, vou levar o junto. Eu saio, mas levo os meus. O Caio vai ficar atirando, né? É um bom exemplo do fruto, né? Um bom exemplo do fruto da paciência que naquele dia quase ninguém teve. Mas tá bom, deixando essa parte vergonhosa aí, eu queria falar um pouco sobre a ação desse fruto, né? Porque a gente está falando sobre o que ele é, mas como você aplica ele, a aplicabilidade desse fruto ou dessas faces do fruto do Espírito na tua vida. Em Gálatas ainda, aqui em Gálatas 2, Paulo está fazendo um embate entre a lei e a graça, algumas diferenças, ele faz isso no livro todo. Mas eu quero puxar aqui no verso 20, tá? Ele fala, estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Glória a Deus. Primeiro ele fala que está crucificado, mas que é como todo crente no seu sacrifício tivesse que ir com Cristo na cruz, né? Sacrificando a nossa paixão, a nossa carne, sacrificando os nossos desejos. Então, neste ponto ele fala, eu estou crucificado, mas eu vivo. Não vivo eu. Cristo vive em mim. Eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Ao momento que você assume que Cristo vive em você, de certo momento, é muito bonito isso, porém, você vê o outro lado, a grande responsabilidade que é. Porque se Cristo vive em mim, então eu tenho essa responsabilidade com o fruto, de gerar o fruto do Espírito, todos eles, todos os aspectos, porque Cristo vive em mim. Então nós temos uma responsabilidade de nos aplicarmos a cada dia em exercitar isso, as mais várias nós temos.
Se assumimos que Cristo vive em nós, nós temos uma responsabilidade cristã. E, embora essa conversa seja muito produtiva, a gente tem que pôr ela em prática, né? Muitas vezes nós ouvimos, como o Tiago falou, nós não podemos ser ouvintes esquecidos, né? Mas praticantes da palavra de Deus. Eu achei muito forte isso que Paulo fala, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A partir desse momento, a responsabilidade com o fruto torna-se maior do que a sua busca pelos dons, do que a sua busca pelas coisas terrenas, porque você tem que manifestar o Cristo que vive em você. Tem que manifestar esse Cristo de uma forma ou de outra. E o Cristo será manifestado em você através das suas boas obras. E as boas obras são o fruto do Espírito. Eu já vou chamar Romanos aqui, irmão, aproveitando. Tem um texto de Romanos que faz uma ligação muito boa também com os frutos do Espírito. No meu entendimento, que é Romanos 12. Romanos 12, vamos com a ajuda de Deus ler o verso 1 e 2. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O primeiro verso ele já fala do sacrifício, né? Apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo. Teve bastante lives atrás que alguém perguntou qual deveria ser o nosso modelo de culto na CCB. Não sei se vocês lembram disso. Como nós achamos que deveria ser um modelo de culto correto. E até citei que o nosso culto deveria ser diário. E quando eu falei que o nosso culto deve ser diário, não só apenas dentro da igreja, não dentro de um modelo litúrgico, eu me referi a esse texto aqui. Quando você apresenta o seu corpo em sacrifício, ou seja, se você está se sacrificando por aquilo que você queria fazer, mas não vai, você vai deixar de fazer, então você está oferecendo um sacrifício vivo, santo e agradável, que é um culto racional. Racionalmente, dentro da sua razão, você está sacrificando o seu desejo e oferecendo a Deus em forma de santificação, isto já é um culto. O fruto é isso. Não vos conformeis, a nossa tradução, João Ferreira vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas vos transformeis pela renovação da vossa mente. Isso volta naquilo que a gente falou lá no começo da live, que o fruto não é um dom, a que Deus vai te dar isto ou vai te dar aquilo. Mas a renovação da sua mente é quando você aceitou Cristo. Então você aceita que você não vive mais, quem vive é Cristo em você, a sua mente precisa ser transformada. Então Paulo fala, o que mata não mata mais, o que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais. Porque na transformação da tua mente, na transformação do teu entendimento, as coisas terrenas vão ficando para trás e o que é espiritual precisa aflorar em nós. E como o que é espiritual vai aflorar em nós, não apenas em forma de dons, mas principalmente acerca dos frutos. Não que a gente despreza ou que a gente desacredita dos dons, mas como essa live é sobre o fruto, percebe-se que muitos falam em línguas, muitos até profetizam, muitos têm revelações em sonhos, mas quando você coloca o assunto do fruto, não manifesta os frutos do Espírito e até mesmo nem sabe qual é o fruto. Então, a gente precisa ter essa atenção sobre o que é o fruto do Espírito. É a manifestação de Cristo em nós. A manifestação do caráter de Deus em nós são através desses 9 gomos do fruto do Espírito. Tá muito alta a concorrência aqui, irmãos, ou vocês estão me ouvindo bem? Tá bom, tá bom. Igual o que falou, não é descredibilizar ou deixar de lado. Tudo é excelente. Mas o caminho mais excelente, o que verdadeiramente importa, é você produzir fruto.
Você é um enxerto, você tem que produzir, senão você vai secar, vai morrer e vai virar carvão, vai virar pó. É aquela é aquela árvore que Jesus passa e não produziu, secou, amaldiçoou, né? Não é descredibilizar, mas é que as pessoas dão tanta importância para assuntos que são secundários. Não adianta dizer que não é, porque é secundário. A primícia é salvação, justificação, creu no Evangelho e você começa a produzir. Começou a produzir, o dom é muito mais excelente para quem produz o fruto. Aquele que não produz o fruto, o dom na vida dele é uma falsa profecia, é barulho, né? É o falso profeta, é aquele que expulsou demônios, chega lá no céu e Deus fala: apartai-vos de mim, não vos conheço. E o povo tem que enxergar que o caminho é excelente e o fruto é o amor. Porque, como o Anderson falou, é o relacionamento de você, de você com o Espírito Santo, de você com Deus, e quando você se relaciona com o próximo, ele também é filho de Deus. Ali também tem o Espírito Santo. Então, querendo ou não, você nunca estará sozinho. Sempre será um relacionamento de você, do ser humano como pessoa, e de Cristo e o Espírito Santo. Sempre vai ser esse relacionamento. E os 9 gomos desse fruto é o relacionamento de você, de você com Deus e de você com as pessoas, que também tem Deus, que também tem o Espírito Santo, que também tem o amor de Cristo. Então está tudo interligado. É uma peça de uma engrenagem que, se faltar um item ali, ela não funciona direito. Ela falha. E eu vejo em muitas orações nas igrejas, eu vejo irmãos que levam que é um exercício que não vai cair do céu. Os exercícios, entenda que é um exercício diário. E eu fiquei triste ontem, eu me irei, porque eu descobri que eu ainda não fui transformado. Eu mudei, eu evoluí, mas às vezes o velho homem se manifesta em mim. E ontem eu bati na cama, eu reclamei com Deus, eu conversei, eu chorei, porque eu ainda não fui transformado. E a transformação é você chegar num estado que o velho Thiago desapareça totalmente e você seja irreconhecível para você. Então, ontem eu cheguei nessa conclusão. Quando eu deitei para dormir, 3 horas da manhã, eu estava ouvindo um testemunho. E eu falei, puxa vida, eu ainda não fui transformado. Eu estou no processo de mudança, mas eu ainda não fui transformado, porque o velho homem sempre está aparecendo ainda. E a transformação é uma mudança de estado em que o velho estado deixa de existir. Isso inclui suas propriedades. Vamos falar da madeira que se torna aço, por exemplo. O aço não vai voltar. O aço nunca vai ser madeira. Entendeu? E gostaria eu ainda quero que, pela misericórdia de Deus, eu chegue nesse estado de realmente ser totalmente transformado, para até eu esquecer do velho homem que um dia eu fui. O mais rápido possível. E preciso que o meu destino seja segredo. É que a gente não sabe se o Thiago terminou de falar ou não, que tá travando, tá girando aos poucos, a gente não sabe se... Eu não vi vai custar o dobro. Agora eu não tô ouvindo Paulo fala... Do Senhor das Trevas. Eu esqueci de marcar o texto aqui. Paulo fala para sermos cheios do Espírito, né?
A gente tem essa forma de dizer que um irmão, uma irmã é cheio de Deus. Mas a nossa forma de ver alguém que é cheio do Espírito Santo, nós medimos através dos dons, né? Se tem uma pessoa com quem se Deus usa muito com palavra de conhecimento, ou quem se Deus usa com palavra de profecia, ou com palavra de revelação, revelações temporais, até revelações particulares, que revela nome, nós falamos, essa pessoa é cheia de Deus, é cheia do Espírito Santo. Talvez ela seja cheia de um dom, de uma particularidade do dom, mas ser cheio do Espírito é expor o fruto. Essa pregação antiga que a gente ouvia, lá nos anos 90, 2000, que fala do irmãozinho quieto na igreja, que não pede hino, que não dá glória alto, que não fala línguas, nunca pregou a palavra, mas talvez aquela pessoa ele está melhor diante de Deus do que nós. De fato, essa pessoa pode ser simplesmente um crente frio que não entendeu a graça, não entendeu o evangelho, está na igreja por estar. Ou ele pode ser alguém que entendeu de uma maneira muito grande de quem Deus falou, esse eu nem vou dispensar dom nenhum, porque ele manifesta os frutos, ele manifesta a beleza da graça. O fruto do Espírito é constante nele. Ao passo que nós que estamos aqui falando do fruto, como o Tiago falou, como eu citei, a gente está falando do fruto e não conseguimos exercitar. Muitas vezes o caráter do fruto, em alguns momentos, a gente não foi renovado, não foi transformado, como Paulo falou, sede transformado pela renovação da nossa mente. A gente pensa que a nossa mente está transformada, em alguns momentos algum gatilho nos puxa para aquilo que a gente pensava antes ainda. Perfeito. Às vezes a gente olha, né, Rick, uma pessoa que não tem dons, os dons descritos lá em Coríntios, uma pessoa que não tem dons, ela consegue transparecer Cristo nela. Mesmo sem dom, sem falar em língua, sem profetizar, né, sem expulsar demônios, sem nada. Ela manifesta, consegue transparecer Cristo você olhando nela. Mas uma pessoa sem frutos, você não consegue olhar e enxergar Cristo naquela pessoa. Ela não transparece isso. Não se mostra cristã. Ou seja, logicamente que tem aquele que batizou hoje e morreu amanhã, não teve tempo. Né? Eu estou falando para salvação. Eu digo de mostrar o caráter cristão, de você olhar a pessoa. Porque quantas vezes você já viu, já aconteceu? Bom, já aconteceu comigo, já faz tempo que não acontece, então eu estou precisando dar uma exercitada nos frutos, né? Mas já aconteceu de chegar em algum lugar, a pessoa olhar e falar assim, moço, você é crente? Ah, sou crente. Ah, sim. Você é diferente. Faz tempo que não acontece isso, filho, eu tô feio. Tô precisando dar voltar ao primeiro amor e começar a praticar melhor os frutos aí. Mas por quê? Mulher, quando você vê uma irmã, cabelo comprido, sai até lá no pé, ou na canela, enfim. Você vê as vestes assim, é fácil você olhar e falar, é crente. Essa moça é crente. Por causa das vestes. Porque aí a pessoa tá olhando o exterior e vendo as vestes. Mas você vê às vezes um homem tá de calça jeans, camiseta, e esse cara passa, você olha, você vê ele conversando, né, com as irmãs também, mas eu digo que é mais fácil você ver a irmã pela roupa, né? E você vê a pessoa fala, esse cara tem alguma coisa diferente nele, né? Você às vezes está lá transparecendo Cristo por causa dos frutos, do fruto do Espírito que você pratica diariamente. Então, mesmo sem a pessoa ver e falar, esse homem tá com roupa de crente, porque você vê um crente indo para a igreja, um homem passando, você fala, esse cara tá indo na igreja, porque ele tá de terno, de gravata, com uma Bíblia embaixo do braço. Mas às vezes o cara tá lá de calça jeans, um tênis e uma camiseta, e você não sabe para onde ele tá indo. Mas pelo proceder dele, às vezes você olha e fala assim, esse cara é diferente. Você não sabe nem dizer o que é, mas ele é diferente. Porque tá manifestando isso nele, tanto nos irmãos quanto nas irmãs, obviamente. Mas uma pessoa sem os dons, ela transparece Jesus. Mas uma pessoa sem fruto, não. Você não consegue identificar isso nele. Eu acho que esses 9 rumos desse fruto tinham que ser pontos de doutrina das igrejas evangélicas. Muito bom. Verdade. Parece que não está tendo sorte. Irmão, tá dando 11 horas já. Porque é algo que você não consegue viver na mentira. Você começa a praticar, mesmo que seja forçado, você vai começar
Ou você cai fora, ou você é transformado, e você começa a enxergar Cristo nessas atitudes. Deixa eu fazer uma pergunta Nem para falo hoje vocês. nas igrejas. Pode mandar. Esse Coríntios 13, caridade, ela faz parte de fruto? Ou uma pessoa, para ter a caridade, para ser caridosa, ela tem que ter manifestado esses frutos para chegar no ponto de alguém dizer, falar, essa pessoa tem a caridade, que é o amor, né? Lógico, no coração dela. Ou vocês entendem já como... porque tem alguns dizem, né? Aquele irmão tem dom da caridade, né? Alguns olham e falam, tem o dom da caridade. Ah, para ser diácono tem que ter dom da caridade. Como é que vocês veem? Caridade como um dom, caridade como um fruto? Essa que está falando lá em Coríntios 13. Eu achei que era Romanos 13. 1 Coríntios, né? 13. Romanos 13 fala do amor, né? E fala do mandamento. Sim, também. Deixa eu abrir Coríntios Verdade. aqui. Rick, quer cair com o Thiago aí? 1 Coríntios 13. Então, Anderson, na verdade, essa questão da caridade ser um dom, eu acho complicado, embora seja mais até bonito, digamos, chamativo dizer que é dom, porque eu coloco no mesmo, junto com a paciência e com o autocontrole, domínio próprio, temperança, seja como tiver na sua tradução aí. Você não é paciente porque Deus não te deu o dom da paciência. Você não se controla porque Deus não te ajuda a se controlar. Então é muito fácil você colocar isso como dom, porque tudo que é dom, eu vejo assim, talvez eu esteja sendo um pouco radical, mas quando você coloca como dom, você simplesmente exclui qualquer responsabilidade sua. Então, se eu não tenho o dom da caridade, fazer o quê? Deus não me deu. Não é culpa minha, é Deus que não quis me dar, eu estou buscando. Mas quando você coloca como fruto, aí você chama a responsabilidade no peito. Aí não, eu sou renovado, agora Cristo vive em mim, a minha mente foi renovada, agora eu preciso me oferecer em sacrifício diário e preciso exercitar o amor. Exercitar o ágape, e não se portar com indecência, não folgar com a injustiça, não folgar mais folgar com a verdade. Na verdade, se você pegar tudo aquilo ali, de coisas erradas que a caridade não faz, é um reflexo do fruto. Quem tem o fruto do amor, ele exercita tudo aquilo ali como... Aliás, não o fruto do amor, né? Porque é só um fruto, mas quem tem este gomo de fruto do amor, ele exercita todos os outros. Então, eu vejo Coríntios 13 como um fruto, que você exercita diariamente, até porque Coríntios 13 não é nada mais do que como Gálatas, é uma lista do que você não deve fazer. Então você não faz uma coisa, mas faz outra. Uma coisa eu não tenho, mas eu peco em outra. Então eu preciso me aperfeiçoar em tudo. Até dizer eu tenho de fato o amor ágape por completo. É tal qual o fruto. Você não tem você pode ser temperante, mas errar em outra coisa. Então é um exercício diário. Então eu vejo como fruto. Top. O próprio texto começa falando dos dons, ele passa para a ação, sim, o amor, é claro, né? Igual no caso do rico, né? O coração do jovem rico estava no dinheiro. Agora, o próprio texto mostra um outro rico, que o amor dele não estava no dinheiro, mas era humilde. E ele fala, Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Zaqueu, né? E o próprio Coríntios 13, ele fala do dom, ele fala da ação, ele fala que o amor é sofredor. Você falar em línguas, você não sofre com isso. Não tem ação. Tem só o ato. Ele vai falar que é benignidade. A própria benignidade está lá. Do gomo, do fruto. Vai falar da inveja, não ser invejoso. Não tratar, o ato de tratar o próximo. Ser leviano. Então, o versículo 4 já é claro que é um ato, que é uma ação. É uma ação de graça. Não se comportar
com indecência, então está falando de ações. Não buscar interesse, não se irritar, está falando da ira. Não suspeitar mal, que a gente é o que a gente mais faz é suspeitar mal. Pela forma que a pessoa se comporta, fala, pelo modo que ela anda. Não ser folgado com a injustiça, está falando da omissão, que também é pecado. Mas ser verdadeiro, crer, esperar, suportar, são atos de paciência. Então é ação, é mandamento, é o ápice do fruto do amor. Não falhar, que ele vai falar aqui, ó, o amor nunca vai falhar, porque ele é a representação do próprio Cristo. Nós temos amor. Quando praticamos o amor, nós estamos no amor. Mas nós não somos amor. Cristo é. Deus é amor. Uma coisa é você ser, outra coisa é você estar. Eu estou engenheiro hoje, mas eu não sou engenheiro. Eu estou como engenheiro. Isso pode mudar. Pode ter uma crise financeira e fazer outra coisa. Uber. Mas Deus é. Deus é. Então você praticar você está praticando aquilo que é. É você chegando à referência de Cristo na tua vida. E aqui fala, né? Quando vier o que é perfeito, está falando de Cristo, que é amor. E é o amor. Então está falando do amor e de Cristo ao mesmo tempo. E vai falar de novo, porque em parte profetizamos, mas tudo isso será aniquilado. Porém vai permanecer o amor, a fé e a esperança. Mas o maior é o amor. Em outras traduções fala caridade, né? Então eu tenho certeza absoluta que não é dom. O amor é tudo. Como com vocês dois. Top. Podemos fechar aí, né? Podemos fechar. Isso é o Rick disse aí. Ó, o Rick ia chegar na minha hora, escreveu. Tem que encerrar também. Eu acho que tá bom. Uma hora de live aí. Foi bem legal. Assunto muito interessante. Só para encerrar. Eu concordo com vocês dois a respeito de Coríntios. Concordo mesmo. Há pessoas lá, diz, né, sobre aquele que entrega até o corpo a ser queimado, ou se entrega à morte, se não tiver amor. Há pessoas que fazem isso para aparecer. Realmente tem. Ah, mas alguém é louco a esse ponto? Sim. Tem. Você vê em alguns países, né? O cara vai lá, derrama gasolina e joga fogo para fazer uma manifestação no próprio corpo. E aí um exemplo que eu vi, como está bem recente, essa guerra na Ucrânia, teve um dia que eu vi, não estou dizendo assim, eu estou falando a respeito de amar o próximo, tá? Eu achei interessante o fato de o exército russo vindo para passar sobre uma ponte e entraria numa cidade, destruiria tudo que estava lá. E a família e os amigos de um soldado faziam parte dali. E estava todo um batalhão. Então falaram para ele, você tem que colocar bombas, né? C4, sei lá qual que era, em toda a ponte, vaza de lá e você explode para os tanques não entrar. Só que ele se atrasou. Enquanto estava colocando, os tanques começaram a chegar em cima. Ele mandou uma mensagem para dizerem para sua família que ele os amava e ele detonou a bomba com ele ali. Ele morreu junto. Mas os tanques caíram, não invadiram a cidade naquele momento, né? Então, assim, foi uma demonstração dele de amor, não só a ele, amor ao próximo. Ele amou mais o próximo do que ele, né? Diferente de uma... não estou nem entrando em questão, tá? De arrependimento, de salvação, é falar de amor. Amar o próximo como a si mesmo. Ele amou de tal forma que ele deu a vida para poder poupar os seus amigos combatentes ali e a família também. Então, assim, só um exemplo de que alguém que realmente coloca as pessoas acima de si, né? E prefere perder a vida em benefício do outro, né? Sem entrar em questão de salvação, para mim, eu vi, claro, uma manifestação de um fruto, que é o amor, realmente. Né? Eu achei muito interessante. Para encerrar também, já minha parte já deu, só quero mostrar para os irmãos mais uma aqui. Essa é nova, estou contente, hein? Preparação de Deus de ontem. Mais uma Bíblia, tá? Ela é na versão Almeida Revista Atualizada, ARA, né? Com comentários e pregações positivas do Hernandes Dias Lopes. Que Bíblia top, cara. Fantástica. Beleza? Então, os irmãos, para conhecer mais uma aí, ó. Bíblia, pregação expositiva. Muito top. Fantástica essa Bíblia. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe todo mundo. Os irmãos, fiquem à vontade. Pode se despedir. Rick?
Bom, queria dizer que bem-aventurado quem assistiu essa live ao vivo. Provavelmente a gente vai conseguir derrubar, porque hoje o Anderson está a fim de derrubar a live. Primeiro usou uma palavra lá que agora é proibida, e no finalzinho da live vem falar de política. Verdade. Verdade. Hoje o Anderson acordou e falou: vou derrubar a live. Vou causar. Eu vou salvar ela no computador. Vai derrubar. O canal Bíblia Ilustrada do irmão Emerson tá com um vídeo novo. Tá, um vídeo bastante interessante. Um vídeo sobre a mãe de Moisés. Tem um vídeo muito bom lá sobre o trono branco, que é uma coisa que põe medo em todo mundo. É coisa que a gente tinha medo de bicho-papão. Hoje, na hora de dormir, você pensa no trono branco, já te perde o sono. Tem uma explicação muito boa lá. Eu queria deixar um alerta aqui para todos que nos acompanham, um pedido de oração por nós e por vocês também. Eu tenho meditado muito essa semana no quanto eu errei, durante esta semana, sabendo que teríamos uma live sobre frutos do Espírito, sabendo que uma das faces é temperança, é autocontrole, paciência. Quanto eu errei durante essa semana. E como eu trouxe esse texto de Romanos, onde Paulo fala: sejam renovados, transformados pela renovação da sua mente. Quanto eu errei, mesmo sabendo, mesmo tendo conhecimento da verdade. A gente tem algumas lives aqui na sequência, eu fiz até uma listinha. Se eu errei alguma, vocês me ajudem aqui, mas olha como a gente veio evoluindo. A gente fez uma live sobre graça e misericórdia. Nós fizemos uma live sobre quem tem certeza da salvação. Fizemos uma live muito boa também sobre a ceia do Senhor. Uma live super importante sobre quem é Jesus, a pessoa de Jesus Cristo. Fomos convidados pelo irmão Joel Salles fazer uma live sobre santificação, uma live muito boa. Na sequência, no próximo sábado, fizemos uma sobre intimidade, que já deu sequência na santificação. E hoje a gente está falando sobre o fruto do Espírito. São coisas que nos fazem evoluir, ou deveriam nos fazer evoluir. Eu vou falar aqui do irmão Antônio, cooperador em Minas Gerais essa semana. O irmão Antônio, como se diz, o irmão Antônio alugou um triplex na minha cabeça, e eu estou pensando nisso até agora. Aí como eu estou com essa dúvida, eu quero lançar essa dúvida para vocês também. Sobre tudo isso que a gente falou, e não apenas disso, mas de tudo que nós temos ouvido de outras pessoas, de outros irmãos, tá? Sobre determinada situação que ocorreu, o irmão Antônio citou o seguinte, em um dos grupos lá, o grupo do Marcelo. Algumas pessoas têm um entendimento completo da graça, entendem completamente o que é o Espírito Santo, mas ele tem um entendimento apenas intelectual. Ou seja, ele aprendeu como fonte de conhecimento. Então, se você sair hoje dessa live e alguém te perguntar o que é fruto do Espírito, você vai saber responder, mediante a Bíblia. Se alguém te falar do dom do amor, você vai saber responder que amor não é dom, você vai responder que paciência não é dom. Mas o que eu tenho refletido aí, por culpa do irmão Antônio, é o seguinte: até que ponto eu entendi isso de forma intelectual? Eu sei o que é, mas não consigo aplicar de forma espiritual. Porque intelectualmente, acho que o assunto aqui já está encerrado, né? Se a gente for falar mais, a gente só vai se repetir. De forma intelectual, ou seja, aprender... exatamente. Porque você pensa, eu entendi, mas isso é um entendimento intelectual. Até que ponto nós aplicamos isso? Por isso que eu estou falando tanto da aplicação desse fruto. Sim. Tá? E eu quero deixar vocês refletindo, porque a gente sai de uma live dessas consolado, animado, alimentado, mas espiritualmente a gente não consegue pôr isso em prática. Então o nosso entendimento, de certa forma, está sendo mais intelectual do que espiritual. Mas isso é muito mais complicado do que você pensa, porque como há aquele ditado que diz que a ignorância é uma bênção, agora nós somos esclarecidos. Tem muita coisa que nossos irmãos ainda não alcançaram e nós temos a luz. Deus não leva em conta o tempo da ignorância.
Mas tenha noção de que eu e você não estamos mais na ignorância. Pelo contrário, a gente está em um período de esclarecimento. Compete a nós, a cada um de nós que ver essa live, ter a atitude que o Tiago teve, de aos pés de Deus, chorar, se humilhar e saber, Senhor, eu ainda não fui transformado. Queira ser transformado não só intelectualmente, porque o conhecimento é muito importante, ninguém vai negar isso, mas junto com o conhecimento, a aplicação da graça, a aplicação do fruto, ela é espiritual na nossa vida. Ela não é quando você quer. Eu não vou ser paciente com o Tiago porque ele é meu amigo, mas não vou ter paciência nenhum com outro irmão porque eu não tenho tanta intimidade. A benignidade, a paciência, a temperança se exerce com todos. Esse é o verdadeiro fruto. Então é isso que eu quero deixar como um alerta. Até que ponto você só está ouvindo e não está praticando as palavras que você está ouvindo. Então, o aprendizado é muito bom, mas se você não colocar ele em prática, você também vai reprovar no teste. É isso que eu queria deixar como um alerta para todos nós aqui. Deus abençoe a todos que nos acompanharam. Amém. Amém. Tiago? Vamos ser humildes, vamos reconhecer que somos limitados e vamos praticar. Se alguém está terceirizando o que falta em você para Deus ou atribuindo algum dom, a partir de hoje você assume que é tua responsabilidade e não de Deus. Seja humilde, deixe teu ego de lado e assuma tuas responsabilidades e fale para você mesmo que se você não tem amor é porque você não está praticando. Se você não tem paciência é porque você não está praticando. Comece a se exercitar hoje. Se possível, chore igual eu chorei ontem. Porque se desses 9 gomos você está falhando em 1, 2, 3, você tem que chorar. Porque nós não fomos transformados. Estamos no processo de mudança ainda. Nós vamos começar a praticar hoje, agora. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Logo, se Deus quiser, faremos outro. Vamos resolver depois o que vai, qual o seu próximo tema e a gente posta. Deus abençoe, paz de Deus a todos, fiquem com Deus, saudações às nossas casas. Amém. Amém. Amém.